Léo Facchini por aqui para mais um vídeo desse canal do YouTube, dessa série de transbordo do SPR. Ainda não chegamos no final, mas bora lá. Antes de falarmos do vídeo, eu quero que você verifique se você está inscrito, dá o seu curtir, o seu comentário e bora juntos caminharmos em 2023. Dá uma olhada, eu estou transbordando 10 em 1 também. Mas nós chegamos, cadê? Nós chegamos na mentoria 44, a chave é a 44. Eu tô atrasado, mas eu vou colocar todos os vídeos de transbordo de todas as chaves, mesmo que as últimas chaves o Pablo liberou, tá lá no canal dele para você assistir na íntegra, mas eu percebi, as pessoas pediram que às vezes a maneira como eu trago complementa, dá uma outra visão sobre a mesma coisa. Então, a chave 44 é do autodidata. Você é autodidata? Tá? E o autodidata, o auto vem referência de si mesmo, tá? É eu me instruir, eu aprender, eu desenvolver o meu próprio método. Então, criar o próprio método de aprendizagem é ser autodidata. E aí eu posso dizer, eu me conheço, desde quando eu me conheço, né? Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, hoje eu consigo entender o que é esse ser autodidata. Hoje, por exemplo, eu trabalho com investimentos e planejamento financeiro familiar, desde o ano de 2008, fazem 15 anos que eu já faço isso e eu percebo o quão autodidata eu fui. Porque se você me perguntar a formação acadêmica nessa área, eu não tenho. Mas se você me perguntar a quantidade de livros que eu estudei, a quantidade de cursos que eu fiz, a quantidade de informações que eu busquei, aí a gente pode ter uma conversa diferente. E hoje aí, inclusive, tive a honra de ser convidado pela TV Globo para gravar uma série, uma minissérie de 6 episódios sobre dívidas, né? Nós acompanhamos um casal durante 3 meses, durante 12 semanas, isso, eu ia falar, foram 6 encontros, aconteciam de 15 em 15 dias e a gente foi documentando tudo isso para eu ajudar uma família. Tô contando isso por quê? Porque é interessante, né, perceber que, às vezes você fala assim, Léo, mas eu não levo jeito para ser autodidata. Eu percebo que a gente se torna autodidata naquilo que a gente gosta de estudar e não naquilo que nós fomos obrigados a estudar. Então você fala assim, Léo, eu não gosto de ler. Mentira. Provavelmente você ainda não despertou para algo que queima no seu coração, porque você foi, às vezes, obrigado, ou você foi obrigado mesmo a ler. Ficaram pegando no seu pé, você tem que ler o livro. Quando a gente estava lá na escola, né, eu me lembro na época de ensino médio, eu ia falar ensino superior, de ensino médio, que tinha que ler alguns livros específicos para o vestibular. Pergunta se eu li algum livro. Não. Mas vamos lá, vamos voltar para o tema. Mas autodidata é uma coisa que mexe muito comigo, tá? Por quê? Porque se você não for autodidata, olha que interessante, se você não for autodidata, você vai aprender muita coisa ao longo da vida que você não precisa, que você não vai usar. E aí o que você está fazendo? Desperdiçando o seu tempo. Olha como isso é importante, né? Porque você está dedicando o seu tempo em algo que às vezes você não vai usar. A gente dá um exemplo para ficar claro, que é o seguinte, TV tradicional, tá? Essas TVs de emissoras abertas, SBT, Globo, Bandeirantes, elas estão uma TV com grade, tá? Que aí o que é? Você é obrigado a assistir o que ela quer transmitir. Nossa, o sol tá bem forte aqui. O que ela quer, deixa eu virar um pouco para cá. O que ela quer transmitir para você exatamente no horário. Você não tem a liberdade. Agora nós estamos aqui no YouTube, por exemplo. Ele te dá a liberdade, por quê? Porque ele é on demanda. Você faz a demanda. Você assiste o canal que você quer, o vídeo que você quer, a hora que você quer, o assunto que você quer. Percebe? Isso te dá uma Isso te dá uma liberdade extremamente... Fechei aqui, gente. Dá uma liberdade extremamente grande. Então, assim, grade versus por demanda, tá? E aí que tá, você vai começar a criar, então, é o que eu tô falando. Você vai estudar, nossa, tem um macaquinho aqui do lado. Você vai começar a estudar exatamente aquilo que você gosta, que faz sentido para o seu momento de vida. Então, durante 40 dias nós ficamos aqui focados, agora no 44º dia, focados em estudar o SPR. Deixa eu ver se eu mostro para vocês, eles vão acabar tirando a minha
minha concentração. Olha que lindos. Vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue ver. Deixa eu gravar assim, ó. Eles estão aqui nessa árvore. Aí eu vou ficar de costa para eles. Bora lá. A iluminação não vai ficar muito boa. Nós vamos voltar. Faz parte. Olha que interessante. Eu vou ficar de frente para eles mesmo. Tá tudo certo. Então vamos lá. Quando você cria referência para você estudar o que faz sentido. Então não sei o que faz sentido para você. Final do ano de 2022, início de 2023, fez sentido mergulhar com toda a energia no SPR. Por exemplo, virar essas 40 chaves, que na verdade já viraram 50 chaves, e eu vou estar transbordando todas elas aqui para você, ainda faltam algumas, tá? Ou seja, para de estudar de grade e estude por demanda o que você precisa. Então o que você precisa hoje? Você precisa estudar marketing digital, você precisa estudar sobre finanças, você precisa estudar o quê? Sobre relacionamento. O que você precisa estudar? Busque ajuda, busque orientação, mas estude o que você precisa. Não desperdice mais o seu tempo com aquilo que não faz sentido. Tá? Por exemplo, você se interessa em estudar os assuntos que você precisa e nunca teve acesso. Vou dar um exemplo, investimentos é minha área. As pessoas gastam uma vida inteira aprendendo, né, estudando para desenvolver uma profissão, continuam investindo dinheiro, energia para aumentar o salário, fazendo uma pós, um MBA, um mestrado, etc, etc, cursos e cursos e cursos para ganhar dinheiro. Mas aí a gente entende que, peraí, existe uma maneira de eu fazer o dinheiro trabalhar por mim, existe uma maneira de eu otimizar o meu orçamento, de eu tornar o dinheiro escravo do meu propósito, escravo do meu desfrute. E aí isso você fala, opa, me desperta, eu preciso estudar sobre investimento. Inclusive, se você precisar de ajuda, por favor, conta comigo, estou nessa área há 15 anos, me chama lá no Instagram, inclusive começa a me seguir lá, Leonardo Facchini Oficial, a gente produz conteúdo, inclusive todos os dias às 8h08 eu faço live, mas especificamente de investimentos, se fizer sentido para você, toda terça, quinta e domingo o tema é investimentos na prática. Os outros dias a gente traz outros temas, sexta-feira eu tenho convidados. Mas vamos lá então. É aquilo, olha que interessante, o MEC, você estuda 20 horas de teoria para 30 minutos de prática. Só que quando você é autodidata, você começa a entender que você estuda 30 minutos de teoria para 20 horas de prática. E aí que muda completamente o jogo. Por quê? Porque eu estudo algo que me dá tesão, eu estudo algo que faz muito sentido para mim e eu já implemento logo em seguida. Então, pense sobre isso, tá? A importância de você se tornar autodidata, tá? E aí, você pode dizer assim, qual que é a importância de você estudar autodidata? E aqui o Pablo colocou uma frase, né, que é até um fundamento da PNL. Sempre que você pensar em fazer algo e você disser assim, puxa, se ninguém ainda fez, eu vou ser o primeiro a fazer para mostrar para as outras pessoas que elas também podem fazer. Então não existe nada impossível. Se alguém já fez, você é capaz de fazer, só que se ninguém ainda fez, você será o primeiro a fazer para poder permitir que as outras pessoas façam. Só que muitas das vezes, para isso, precisa estar ligado com o seu coração e você realmente precisa entender que esse é um chamado. Por que eu estou falando isso? Eu vou dar um exemplo meu. Trabalho com planejamento de vida e financeiro fazem 15 anos. 4 anos eu trabalhei no mercado financeiro. De 2008, praticamente, até 2012, eu atuei no mercado financeiro, fui assessor de investimento, trabalhei nas principais corretoras desse país, trabalhei na XP, porém, eu entendi que o meu negócio não era vender produtos financeiros, mas era ajudar as pessoas a comprarem as melhores soluções para os seus projetos de vida, fazerem o dinheiro renderem e potencializarem o seu projeto de vida, e não simplesmente o dinheiro se multiplicar. Não, mas por que você está falando isso? Porque durante algum tempo eu ouvi, né, e era interessante nessa época. Eu tive 2 pessoas que me marcaram muito forte, que me diziam, Léo, cara, você tem um potencial muito grande, para com essa brincadeira de planejamento de vida e financeiro, planejamento familiar. Quem que faz isso no Brasil? E eu olhava e falava, tem razão, ninguém faz, serei o primeiro. Por quê? Porque eu falo que eu não tenho vínculo com nenhuma instituição financeira. Então tem muita gente que diz que faz planejamento de vida e financeiro, só que essa pessoa no fundo está vinculada a uma instituição financeira.
está vinculado a uma corretora, está vinculado a uma empresa de seguros, que no final das contas ela até não vai te cobrar para fazer o planejamento, só que ela vai fazer você abrir conta na instituição da qual ela faz parte. Seja uma corretora porque ela vai te vender um seguro de vida, seja porque ela vai te vender um portfólio de investimentos, e tá tudo certo. Tá errado? Não, mas isso para mim não faz sentido. Eu prefiro verdadeiramente ser remunerado diretamente pelo cliente e defender 100% os interesses dele. Mas para isso, o que eu precisei fazer durante muito tempo? Enfrentar e aí buscar informação como? Porque qual que eram as minhas referências? Não tinha. As minhas referências, minto, eu tinha uma grande referência aqui no Brasil, né? Tenho até hoje, tinha, não tenho, que é o Gustavo Cerbasi. O Gustavo Cerbasi foi a minha principal referência quando o assunto, né, na língua portuguesa. E depois fui buscar algumas outras referências, né, no mercado americano, que lá o mercado de finanças ele é um pouco mais o advisor, né? As famílias terem um planejador financeiro familiar já é muito mais comum do que aqui no Brasil. Mas felizmente está se tornando cada vez mais comum, e como eu tenho certeza da decisão que eu tomei lá em 2002 ao sair do mercado financeiro. Mas por que eu estou contando essa história minha? Porque isso tem a ver com você. Às vezes, o ser autodidata, o buscar aprender algo novo, está ligado com você. Só que muitas das vezes o que você vai ouvir? Que você está ficando louco. Mas como assim? Quem faz isso que você está fazendo? Para com isso. Você vai empreender, você vai abrir um negócio, para. Agora que você está estudando, cada hora vai ser um ponto. Mas o que eu posso dizer para vocês é, vale muito a pena, tá? Por quê? Porque você vai começar a economizar tempo da sua vida ou energia da sua vida, e você vai começar a desfrutar mais. Por quê? Porque quando eu tô aqui, por exemplo, gravando um vídeo, isso aqui para mim é um prazer fazer isso. Eu desfruto desse momento. Quando eu estou numa reunião com o cliente, eu desfruto. Quando eu estou na minha mentoria de investimentos com a galera lá na segunda-feira à noite, eu desfruto. Quando eu estou com a minha família, também desfruto. Quando eu estou com os meus filhos, mas você percebe que aí passa não mais ser um peso na minha vida, mas se torna leve esse processo. E aí sim eu equilibro. E aí aquela vontade, sabe? Quando você vai dormir, louco para acordar, porque você sabe que você vai viver um dia incrível, que você vai viver um dia extraordinário. Justamente por quê? Porque você está seguindo o seu propósito e você está usando o seu tempo com sabedoria. Usar o tempo com sabedoria é você se tornar autodidata, você estudar o que você precisa naquele momento. Inclusive, comenta aqui embaixo, nos comentários, o que você está precisando estudar, o que você está precisando aprimorar. De repente, marketing digital, você está precisando aprender a vender na internet, você está precisando aprender sobre investimentos, o que é relacionamento, sobre vida conjugal, sobre oh meu Deus, criação de filhos, o que é abrir um negócio. Comenta aqui embaixo, vamos começar a trocar essas experiências, mas de uma maneira geral, a chave da autodidata é essa provocação para que você crie a sua grade, que você crie o seu método de aprendizado para você aprender exatamente o que faz sentido para você no seu momento de vida. E consequentemente, a hora que você fizer isso, automaticamente pode ser que você desenvolva um método e possa inspirar outras pessoas justamente para ajudar elas no processo. Foi uma das coisas que eu criei. Eu tenho um método que chama Método FBI de Investir. Inclusive eu vou deixar o link aqui para você dar uma olhada no método e, se fizer sentido, caminhar comigo nessa jornada de investimentos para acelerar o seu tempo, para você tornar, se essa for uma pauta que você precisa, né, se tornar investidor em 2023, começar os seus investimentos, dá uma olhada, vou deixar o link aqui embaixo, ou você entra www.metodofbi.com.br, dá uma olhadinha lá, vai ser uma honra caminhar com você nessa jornada dos seus investimentos, para de fato fazer o seu dinheiro se tornar escravo do seu propósito, o seu dinheiro se tornar escravo do seu desfrute e cada vez mais você poder viver uma vida que vale a pena em Deus. Grande beijo, um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!